Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro do Apocalipse, que nós começamos no sábado passado, aqui no grupo, e demos uma pequena introdução. E hoje, então, nós vamos entrar no livro propriamente dito, né? Vamos estudar o capítulo 1 do livro de Apocalipse, ok? Quando se fala em Apocalipse, geralmente as pessoas associam a tragédias, guerras, pestes, só coisas ruins, né? Muitas tragédias, muitas calamidades. E especialmente Hollywood, né? A fábrica de filme, tem promovido muitos com esse aspecto. Sempre com um tom de tragédia no final. Mas será que é isso mesmo? Apocalipse significa isso? O fim do mundo será retratado como é nesses filmes? Nós já vimos que a palavra Apocalipse refere-se a algo não escondido, ou seja, é uma revelação. Temos visto também que muitas pessoas se dizem profetas, adivinhos e cartomantes, bruxos, com uma capacidade de revelar o futuro. Mas o único ser capaz de revelar o futuro é Deus, porque só Ele conhece o futuro, só Ele sabe o que vai acontecer. E Ele, na sua palavra, nos mostra o que realmente vai acontecer. O nosso estudo de hoje tem como título o Apocalipse, uma contagem regressiva para o futuro. Em Amós 7, no verso 7, capítulo 3, nós encontramos o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Ou seja, quem são os profetas? Foram homens escolhidos por Deus para transmitir as suas mensagens para o povo, né? E como que o livro de Apocalipse chegou até nós? No capítulo 1, verso 1, nós encontramos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar a seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então, o Apocalipse é uma revelação de quem? Uma revelação de Jesus. Quem deu essa revelação para Jesus foi o próprio Deus, certo? E Jesus enviou essa mensagem através de quem? Do seu anjo. E o anjo, então, entregou essa mensagem para quem? Para João, ok? E a quem João deveria enviar essa mensagem? No capítulo 1, verso 4 e 11, nós lemos o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós vimos que essas igrejas, essas cidades eram cidades que realmente existiam na época de João. Elas estavam localizadas ali na parte da Ásia, onde nós conhecemos hoje como a Turquia, né? É tanto que existe uma trilha, hoje em dia, que vai abordando o caminho aonde todas essas 7 cidades estavam localizadas. Mas nós vamos ver com mais detalhes sobre elas a partir do próximo capítulo, né? O capítulo 2 e o 3 traz justamente o conteúdo das cartas para cada uma dessas igrejas, com as suas peculiaridades, com as suas advertências, com os conselhos e com a recompensa que cada uma delas teria. E essas igrejas, elas também representam períodos históricos da igreja durante todas as eras até a volta de Jesus. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois, né? Vamos devagar. Então, resumindo, essa primeira parte, Deus deu a revelação para Jesus, que deu ao seu anjo, que
que deu a João, que deu aos seus servos, né? Daquela época em que João vivia, para nós também. Esse anjo aqui, muitos acreditam que é o anjo Gabriel. Por quê? Sempre que Deus vai realizar assim, alguma coisa muito importante, anunciar alguma coisa muito importante, ele envia esse anjo. Nós encontramos relato disso no livro de Daniel, quando o anjo veio até Daniel como resposta à oração dele sobre o destino da nação judaica. Vimos também que quando Maria foi ficar grávida de Jesus, Deus mandou justamente o anjo Gabriel para dar essa mensagem para ela. João Batista também, quando a sua mãe engravidou dele, a Isabel, foi o anjo Gabriel que foi dar essa mensagem. Então, nós acreditamos, apesar da Bíblia não dizer o nome dele aí em Apocalipse, mas diz que é o anjo que assistia na presença do Senhor. Então, nós acreditamos que é o anjo Gabriel. Foi justamente o anjo que ficou no lugar de Lúcifer, quando ele caiu, né? Ele ficou assumindo o lugar de Lúcifer. Mas João recebeu essa mensagem. Quem era esse João? Né? Vamos ver um pouquinho sobre a vida desse João. João, juntamente com Pedro e Tiago, eram os discípulos que estiveram mais próximos de Cristo. Ele era conhecido como discípulo amado, de acordo com João 21, 20. Ele esteve no Monte da Transfiguração, com Pedro e Tiago também, de acordo com Mateus 17, de 1 a 8. João acompanhou Jesus na sua agonia no Getsêmani, quando Jesus estava entrando no Jardim das Oliveiras, ele passou toda aquela agonia. Ele chamou seus 3 amigos, Tiago, Pedro e João. Então, de acordo com Marcos 14, 32, ele participou acompanhou Jesus nesse momento. João também foi o único que permaneceu ao lado de Jesus até a sua morte. E por ocasião da sua crucificação, Jesus entregou a sua mãe para que ele cuidasse dela. De acordo com João 19, 25 a 27. Né? Ou seja, João, ele também era considerado o filho do trovão. O próprio Jesus falou isso, devido ao seu temperamento muito esquentado, de acordo com Marcos 3,17, 9,39 e Lucas 9,54. Quando as mulheres falaram sobre a ressurreição de Jesus, os discípulos correram até o túmulo. João foi o que correu mais rápido para chegar, para ver logo a Jesus. Isso de acordo com João 20, de 1 a 4. Mas, por sua conveniência com o Salvador, ele foi transformado. Né? De filho do trovão, ele passou a ser o discípulo do amor. E nós encontramos isso nas suas cartas que ele escreveu, as epístolas que ele escreveu. O tema principal era o amor. Pela convivência com Jesus, ele foi transformado. Né? E onde João se encontrava quando ele recebeu a revelação? E por que ele foi parar esse lugar? De acordo com Apocalipse 1:9, nós vemos o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, a tradição conta que João, ele foi lançado dentro de um caldeirão de azeite fervente, né? Esse indivíduo aqui, o Domiciano, o imperador da época, foi que ele tentou silenciar o servo de Deus. Por quê? O cristianismo estava fazendo muita influência no Império Romano, né? E ele, então, quis silenciar a voz de todos os discípulos, né? Nessa época de João, que João recebeu o Apocalipse, todos os outros companheiros dele já haviam sido mortos, né? Todos eles foram martirizados, né? E o imperador Domiciano tentou também silenciar a voz desse servo de Deus, mas Deus milagrosamente conservou a vida do seu servo, não permitiu que ele morresse. Mas para que ele não continuasse pregando, ele o mandou lá para Patmos, ele foi exilado lá na ilha de Patmos, né? E quando ele estava lá na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, ele recebeu a sua primeira visão. Em que dia João, então, recebeu a sua primeira visão?
De acordo com Apocalipse 1:10, nós encontramos o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Imagine o susto que João não deve ter tido, ouvindo uma voz como se fosse uma voz de trombeta por trás dele, né? E, de acordo com a Bíblia, qual é o dia do Senhor? Êxodo 20:10 e Mateus 27 e 28, nós lemos o seguinte: Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, o dia que João recebeu essa visão foi no dia de sábado, a sua primeira visão, no dia do Senhor. Então, diante de João aparece uma linda visão. Que descrição João teve de Jesus? Ele fez, de acordo com os versos 12 e 16, diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora imagine essa visão que João teve de Jesus. Faziam aproximadamente 65 anos que ele tinha visto Jesus, o seu mestre, pela última vez. Tinha visto Jesus ensanguentado naquela cruz, cheio de feridas pelo corpo, com os pés e as mãos sangrando pelos cravos, a coroa de espinho. Então, essa era a imagem que João guardava na sua mente de Jesus. E, de repente, aparece essa imagem majestosa, miraculosa diante dele. Ele realmente caiu como morto, né? Diante de tão esplendorosa imagem. E Jesus, então, tocou no seu ombro e disse: não temas. Mas quem que é o personagem central do Apocalipse? De acordo com o Apocalipse 1, 5, 6, 8, 17 e 18, vemos o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, João, então, teve essa visão esplendorosa de Jesus, dizendo que ele era o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, né? Ou seja, Jesus é o tema central do livro do Apocalipse. É tanto que em a cada capítulo nós vamos ver uma figura de Jesus. Nós vamos ver ele como o leão da tribo de Judá, vamos vê-lo como o Cordeiro de Deus, vamos vê-lo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o sumo sacerdote, né? E Deus, Jesus Cristo, é o tema principal, então, do Apocalipse. E foi dada uma ordem a João, lá no verso 19 do capítulo 1 e no verso 6 do capítulo 22, lemos o seguinte: escreve, pois, as coisas que vistes, ou seja, o passado, as que são, o presente, e as que hão de acontecer, o futuro, depois destas coisas. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
E essa ordem foi dada a João, que ele deveria escrever tudo o que fosse mostrado para ele. Ele recebe a ordem para escrever tudo que foi apresentado e enviá-lo às igrejas da Ásia, né? Que representam as fases da igreja cristã até o fim dos tempos, como nós vamos ver no próximo capítulo, né? Ou seja, essas mensagens também foram enviadas para chegarem até nós, queridos. Portanto, nós devemos dedicar mais do nosso precioso tempo para conhecer a vontade de Deus, como é revelado neste último livro da Bíblia. Né? Queria abrir aqui um parêntese. Quando nós formos estudar o livro de Apocalipse, algumas vezes nós vamos ter que retornar até o livro de Daniel. Existe um paralelo entre os dois, porque Daniel, assim como João, eles foram escolhidos especialmente por Deus para receber essas mensagens do futuro, do que iria acontecer durante a história de todo o mundo, até o seu final. Por exemplo, no livro de Daniel, descreve os 4 impérios mundiais que haveriam no mundo: Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel escreveu também sobre um reino que destruiria todos esses reinos anteriores e seria estabelecido para sempre, ou seja, um reino eterno. Já no Apocalipse é descrito exatamente a instalação desse reino. Ou seja, a Daniel foram dadas profecias e agora a João é dada a revelação sobre essas profecias. Agora eu pergunto, quando esse reino vai ser fundado? Esse reino eterno que Daniel viu sendo instalado durante o seu tempo, 600 anos antes de Cristo. Quando vai ser fundado? De acordo com Apocalipse 1:7, verso capítulo 22, de 12 e 20, nós vemos o seguinte: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até quanto nos traspassarem. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Então, meus queridos, aqui nós encerramos o nosso estudo desse primeiro capítulo, né? Espero que vocês realmente se empenhem em estudar. Não se contentem apenas em ouvir aquilo que eu estou falando aqui, mas busquem vocês mesmos, estudarem, pedindo orientação de Deus, pedindo esclarecimento de Deus, porque todos os sinais já estão apontando para a volta de Jesus. Não vai demorar mais muito. Logo, logo nós veremos o nosso Senhor voltando nas nuvens do céu. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude. E no próximo sábado a gente se encontra novamente. Tá bom? Espero vocês aqui para juntos recapitularmos mais uma vez esse livro maravilhoso. E não esqueçam de estudar agora o capítulo 2 de Apocalipse. Tá bom? Espero vocês. Até lá.